Olá, eu sou o pastor Gedalias. Vamos continuar falando sobre a fé. Olha, a fé é fundamento, como nós vimos lá em Hebreus. Então, sobre este fundamento, você precisa construir. Como construir? Já dissemos lá atrás, você tem que levantar as colunas. Mas, bom, muito bem, como construir? Construir é você fazer conforme a palavra de Deus. Na verdade, quando a gente fala confissão, quando se traduz do grego, isso quer dizer falar a mesma coisa. Então fale sempre conforme a palavra de Deus diz. A gente tem uma esperança muito grande que depois dessa pandemia, o Brasil venha a ser um país mais cristão. Eu tenho essa visão. Muito bem. A declaração de fé, ela deve ser então, como já dissemos, sempre baseada na palavra de Deus. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: ainda que os meus pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Eu vou repetir alguns aindas aqui, porque ainda é uma conjunção adversativa. Outra coisa sobre o ainda que os meus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Também Isaías 1,18. Ainda que o Senhor me fizesse alguma coisa, eu confiaria nele. Ainda que o Senhor me mate, Jó disse, eu continuo confiando nele. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Salmo 27. Ainda no Salmo 27, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Miqueias 7:8. Muito bem. Vamos continuar. Ainda que eu morasse nas trevas, o Senhor é a minha luz. Também Miqueias 7:8. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você já falou isso lá no Salmo 23, versículo 4. Sinceramente, só de pensar nisso, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, lugar que ninguém quer passar, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor me levaria do outro lado, não teria nenhum perigo à minha pessoa. Agora, eu gosto muito do profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque, ele tem 3 capítulos, e os 3 capítulos de Abacuque, ele vai confirmando a fé que ele tem. Ele faz 3 orações, capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3, a oração. Mas Abacuque, lá no final da oração dele, ele já faz, porque a primeira oração é fazendo perguntas a Deus. A segunda, Abacuque disse, olha, eu vou esperar, essa resposta não está, eu quero saber direito. Aí Deus manda ele fazer um outdoor e colocar com letras bem grandes, para que todos que passassem até correndo pudessem ler. Então Abacuque tem essa resposta, e foi a primeira pessoa a dizer, a profetizar, o justo pela sua fé viverá. Depois Paulo repete isto também. Mas a terceira oração de Abacuque, ele já está vivendo avivamento, porque é a oração em forma de cântico. E ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada seja arrebatada, ainda que não exista vaca nos currais, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no meu Senhor, eu exultarei grandemente no meu Senhor. Ainda para encerrarmos, vamos lá para o Salmo 46. Ali é uma confiança posta. Faça sua declaração conforme o Salmo 46. Lá diz ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar,
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.